Boa noite, gente. Aqui é o Dom Sebal, contador de história. Hoje eu quero contar uma história especialmente para minha esposa, a Leliana. Porque essa história, ela aconteceu em Coronel Macedo, quando eu era moleque. Antes da cidade ser essa cidade que é hoje, com ruas lojotadas, com asfalto, coisa e tal. Aquela Praça da Matriz toda embelezada, já com árvore, toda arborizada, com coreto. Então, naquela época não tinha nada. Aquela rua principal ali que passa por baixo da matriz ali, era um areião só. Eu era moleque. Então, naquela época, passou um padre em Coronel Macedo, que ele era um padre tampão. Estava sendo substituído o responsável pela paróquia. E enquanto não vinha um padre titular, para a gente não ficar sem um padre aqui, passou esse padre, que ia ficar sei lá, uma semana, um mês, a gente não sabia certo quanto tempo ele ia ficar. Esse padre, para a paróquia onde ele assumiria como titular assim que ele fosse de Coronel Macedo, para o lugar definitivo dele, naquele lugar, o padroeiro da cidade era São Benedito. Então, ele estava de viagem para lá e ele estava levando uma imagem de São Benedito. Aí, passando por Coronel Macedo, ele resolveu aproveitar que ele tinha uma imagem de São Benedito, que era da paróquia dele, para inventar alguma coisa diferente aqui em Coronel Macedo. E ele convidou os paroquianos e falou assim: gente, que tal se a gente fizesse uma procissão para São Benedito? Era mês de maio a gente comemora São Benedito. Ele lançou essa ideia e o povo carola que tal, né? Aquele pessoal que acompanha muito a igreja e tal, né? Gostou da ideia, era uma coisa diferente, né? Uma procissão para São Benedito. A turma estava acostumada com outro tipo de procissão aqui na época. Não para um santo diferente, né? O santo dos cozinheiros, né? Então, organizaram a procissão para São Benedito. Ocorre que é o seguinte, o sacristão da igreja ali, tinha um sacristão que ajudava o padre lá, não tinha muito coroinha, não tinha um ou outro coroinha. Então, o sacristão, ele era meio, sabe, meio destrambelhado. Ele bebia um pouquinho. E a hora que ele bebia um pouquinho, então tinha que meio que controlar ele, porque se ele bebesse, ele podia fazer obra. Pois então, e não é que na véspera da procissão, quando o pessoal estava preparando a imagem de São Benedito, no andor e tal, para organizar a procissão, não é que o sacristão tinha bebido umas e outras ali no bar do Gerardinho, e não é que estava mais parado do que para cá, ele esbarrou na imagem, derrubou e quebrou? Imagina só, o povo todo esperando a procissão de São Benedito, o sacristão quebrou a imagem. Meu Deus do céu, o padre entrou em desespero. E agora? O que nós vamos fazer? O povo todo quer a procissão. E aí? Essa procissão tem que acontecer. Mas sem imagem de São Benedito, como é que nós vamos fazer? O sacristão, ele também era muito esperto. Ele conhecia um menino chamado Benedito, do tamanho da imagem que tinha sido quebrado. Ele falou pro padre: padre, não esquenta a cabeça, padre. Vamos colocar o Benedito aí no andor, que ninguém vai perceber a diferença. Veste a roupa do santo nele, ninguém vai perceber a diferença. O Benedito? Padre, o Benedito é coroinha da igreja, padre. O senhor não conhece? Não, é? O padre realmente não tinha gravado quais eram os coroinhas da igreja, não? Acho que o Benedito não tinha participado de nenhuma missa junto com o padre. Mas foi trazido o Benedito perto do padre, o padre viu o Benedito, ô pai, serve. Era da altura da imagem que tinha sido quebrada. A gente veste a roupa do santo nele e faz a procissão. Pena que a minha paróquia, para onde eu vou depois, né, vai ficar sem imagem, vou ter que comprar outra, né? Mas isso é outra história. Então, organizaram a procissão com o Benedito em cima do andor, fazendo o papai de santo. Só que é o seguinte, o pessoal que ia carregar o andor, eles sabiam que quem estava lá em cima não era a imagem de São Benedito, era o menino Benedito. Eles sabiam, né? Que eles tinham que tomar cuidado para não derrubar o menino lá de cima. Então,
Começou a procissão, né? Saíram ali pela porta da frente da igreja, né? Desceram ali em linha reta. Não tinha coreto ali para atrapalhar a passagem, desceram em linha reta para da igreja ali, atravessaram toda aquela parte que hoje é a praça, saíram naquela ruazinha lá embaixo, onde fica a esquina do Banco do Bradesco ali, viraram para cima, né? Na rua da escola Antônio Tonon. A procissão seguiu ali em direção à escola Antônio Tonon, andou ali uns 2 quarteirões, depois desceu, né? Desceu no próximo quarteirão, virou, aí pega a rua que margeia a parte de baixo da praça, e vinha ali a procissão, o pessoal rezando, tal, todo mundo compenetrado, tal, o Benedito lá em cima, fazendo o papai do santo, bonitinho. E a turma lá embaixo sabendo que lá em cima estava o Benedito, tomando cuidado com o Benedito. Aí o povo vinha, tá naquele fervor todo com São Benedito, rezando, orando, cantando, né? Pai nosso que está no céu, santificado, Ave Maria, cheia de graça, coisa e tal. Todo mundo lá, tudo bonitinho. Tava tudo saindo conforme havia sido previsto, né? Só faltava a imagem lá em cima. Tava lá o Benedito. Só que, naquela época, bem ali onde está o banheiro, hoje é o banheiro público ali, tinha uma árvore frondosa, enorme ali. Não lembro que árvore que era. Aí tinha uma árvore ali. Essa árvore, ela tinha um galho que ela quase que chegava no meio da rua ali. Aquele galho enorme, que quase chegava no meio da rua, aquele galhão daquela árvore ali. A gente começava a brincar ali, subia naquela árvore lá, fazia umas estrepolias lá em cima. O Benedito conhecia muito bem aquela árvore também. Então, naquela época em que estava acontecendo essa procissão, naquele galho tinha um enxu de abelha. Tinha um baita de um enxu de abelha ali, né? Uma caixa de marimbondo. E a gente dava umas cacetadas naquela caixa de marimbondo e depois corria, né? Corria das abelhas. Então, o Benedito, quando a procissão ia chegando, ele lembrou do enxu. Ele lembrou do enxu da abelha. Ele percebeu que, na direção que vinha ali a procissão, quando ele chegasse ali perto daquela árvore, ele ia dar uma cabeçada no enxu. Ih, meu Deus do céu, como é que vai fazer agora? E agora? Aí, quando a turma chegou ali, mais ou menos onde era o bar do Gerardinho, do lado de baixo hoje está o mercado do camponês, quando chegou mais ou menos ali, o Benedito começou a avisar o pessoal que estava carregando a dor, né? Assim, ó Exu! Ele falou baixinho, ó Exu! Pra turma escutar, né? Então o povo tava lá, Pai nosso que está no céu, santificado, e lá, ó Exu! Ave Maria, cheia de graça, ó Exu! E o povo não escutava, né? O povo tava todo envolvido com as orações lá, e o povo não escutava. E a procissão chegando. E o Benedito ficando desesperado, lá em cima, porque ele ia dar uma cabeçada no Exu. E ele avisava o pessoal lá, ó Exu! O pessoal não escutava. Aí foi, né? E ele avisando e ninguém escutava. Ah, não teve jeito. Quando ele viu que ia dar a cabeçada no Exu, ele pulou de cima do andor e gritou assim, ah, Exu, seus bandos de surdo! E ó, perna pra que te quero. Correu. Imagina só a situação do padre, né? Imagina só, o povo achou que era milagre. São Benedito! E caiu todo mundo de joelho no meio da praça. E o Benedito sumiu. Gostaram da história? Então comenta aí.